Em português, a gente tem comentários bíblicos sobre o Novo Testamento de todos os tipos. Tem excelentes comentários homiléticos, exegéticos, históricos, introdutórios e devocionais. Mas tem um comentário específico que não se encaixa em nenhuma dessas categorias e que, na minha opinião, é um comentário sobre o Novo Testamento que não pode faltar na sua biblioteca teológica. Infelizmente, esse não é um dos comentários sobre o Novo Testamento mais recomendados e mais badalados no nosso meio teológico. Só que nesse vídeo eu quero apresentar alguns motivos para te mostrar o porquê eu vejo esse comentário como sendo uma obra indispensável para sua biblioteca teológica. E eu confesso que esse comentário entraria fácil no meu top 5 comentários bíblicos sobre o Novo Testamento. E aí fico curioso para saber que comentário é esse e o porquê eu acho que ele é uma obra fundamental, uma obra indispensável para sua biblioteca. Então vem comigo porque é disso que a gente vai falar hoje. Bom, então vamos lá. Para acabar com o mistério, o comentário que eu estou me referindo é o comentário editado pelo D.K. Bill e o D.A. Carson, chamado Comentário do Uso do Antigo Testamento no Novo Testamento. Para quem nunca ouviu falar desse comentário, ele é um comentário de volume único que oferece uma excelente análise de como todos os documentos do Novo Testamento usaram os textos do Antigo Testamento por meio de alusões, citações e ecos. Em termos de estrutura geral, a regra é que esse comentário dedica um capítulo inteiro para explicar como cada livro do Novo Testamento interage com o Antigo Testamento. E aí tem algumas poucas exceções, como as epístolas pastorais, ou seja, 1ª e 2ª Timóteo e Tito, que são tratadas juntas em um único capítulo. Da mesma forma, as 3 epístolas joaninas são analisadas em apenas um capítulo, e o mesmo vale para as 2 cartas de Paulo aos Tessalonicenses, que também são tratadas em um único capítulo. E aí, para cada capítulo, você vai ter um ou 2 teólogos explicando essas relações de intertextualidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Ao todo, pessoal, foram 18 teólogos que contribuíram para esse comentário. Então, desses 18 teólogos, alguns comentam mais de um livro da Bíblia, como é o caso do Carson, que comenta todas as epístolas gerais, como é o caso do Bill, que comenta Colossenses e Apocalipse. Enfim, esse é o escopo geral dessa obra. Aí você deve estar se perguntando, mas Daniel, o que esse comentário tem de tão especial assim? Pessoal, ele tem muita coisa de especial e eu quero citar aqui pelo menos 4 motivos para tentar te convencer que esse comentário bíblico não pode faltar na sua biblioteca. O primeiro motivo é que, na minha opinião, é impossível a gente entender bem o Novo Testamento sem ter uma boa noção, sem ter uma boa base de como os autores do Novo Testamento usaram o Antigo Testamento. E isso não é uma suposição que eu estou tirando da minha cabeça. Um teólogo chamado Robert Cara, no último capítulo do livro Introdução Bíblico-Teológica ao Novo Testamento, ele apresenta alguns dados bem interessantes que comprovam esse meu ponto, e eu queria compartilhar com vocês alguns desses dados que ele traz. Só para vocês terem uma ideia, no Novo Testamento a gente tem 317 citações diretas ao Antigo Testamento, e além dessas citações diretas, o Robert Cara mostra que o Novo Testamento também tem mais de 2.300 alusões e ecos ao Antigo Testamento, ou seja, juntando as alusões, os ecos e as citações diretas que o Novo Testamento faz ao Antigo Testamento, a gente tem um total de mais de 2.600 referências ao Antigo Testamento no Novo Testamento. Esses dados levantados pelo Robert Cara são importantes porque eles expressam em números a importância do Antigo Testamento para os autores do Novo Testamento. Mas a grande verdade é que a gente nem precisaria desses números para perceber essa importância. Basta a gente abrir o Novo Testamento no Evangelho de Mateus, que é o primeiro livro do NT dentro da ordem canônica, que a gente vai se deparar logo de cara com uma genealogia que conecta Jesus com várias figuras importantes do Antigo Testamento. E por mais que esse assunto da conexão do Antigo com o Novo Testamento seja tão importante como a gente acabou de ver, se você pegar muitos comentários bíblicos sobre os livros individuais do Novo Testamento, você vai perceber que uma boa parte desses comentários ou fala muito pouco, ou às vezes nem fala sobre essa relação entre Antigo Testamento e Novo Testamento. E pessoal, isso é até compreensível levando em consideração a história moderna dos estudos bíblicos. Os estudos bíblicos dentro do período moderno
sempre privilegiou leituras mais históricas do que leituras mais teológicas dos textos bíblicos. Isso significa que, dentro dos estudos bíblicos modernos, foi dado um foco muito maior em entender o contexto histórico e cultural em que os textos bíblicos foram escritos e uma ênfase muito menor foi dada em como esses textos bíblicos dialogam entre si dentro da Bíblia como um todo, dentro da estrutura canônica. E essa ênfase no estudo histórico da Bíblia na modernidade acabou impactando na produção dos comentários bíblicos, que passaram a focar muito mais em aspectos históricos e diacrônicos e muito menos em aspectos teológicos e sincrônicos dos textos bíblicos. Por isso, esse comentário editado pelo Bill e pelo Carson é tão importante. Ele preenche essa lacuna deixada por outros comentários bíblicos do NT que negligenciaram a importância do entendimento do Antigo Testamento para a compreensão do Novo Testamento. E assim, pessoal, convenhamos, eles preencheram essa lacuna de uma forma brilhante, com um comentário bíblico de mais de 1.400 páginas tratando só sobre esse assunto. Então, esse é o primeiro motivo pelo qual esse comentário não pode faltar na sua biblioteca teológica. Se o assunto do uso do Antigo Testamento no Novo Testamento é tão fundamental e tão importante como a gente viu, nada melhor do que um calhamaço dedicado exclusivamente a explorar essas conexões entre Antigo e Novo Testamento. Um segundo motivo que faz desse comentário um dos melhores comentários sobre o Novo Testamento em volume único é porque ele é metodologicamente muito bem fundamentado. E o que isso quer dizer? Então, ao ser apresentado a esse assunto do uso do Antigo Testamento no Novo Testamento, talvez você possa pensar assim: Daniel, para eu entender como o Novo Testamento usa o Antigo Testamento, basta eu entender o contexto do texto do Antigo Testamento que está sendo citado no Novo Testamento e depois basta eu entender como esse autor do Novo Testamento, dentro do seu próprio contexto literário, usou esse texto do Antigo Testamento. E alguns comentários bíblicos do Novo Testamento, quando vão falar sobre o uso do Antigo no Novo, eles adotam essa metodologia mais geral. Embora essa metodologia não esteja errada, ela é incompleta, porque, metodologicamente falando, o estudo do uso do Antigo Testamento no Novo Testamento deve levar em conta muitas outras variáveis. Então, eu quero descrever aqui bem rapidamente qual a metodologia desse comentário, só para vocês entenderem o tanto que esse comentário se aprofunda nessas questões de intertextualidade. A gente pode resumir a metodologia adotada por esse comentário em 6 passos principais. Os 2 primeiros passos são aqueles que eu já comentei, ou seja, entender o contexto original do texto do Antigo Testamento que está sendo citado no Novo Testamento e depois entender como esse autor do Novo Testamento, dentro do seu contexto literário, usou esse texto do Antigo Testamento. Mas esse comentário não para por aí. Ele dá um terceiro passo metodológico muito importante, que é considerar como esses trechos do Antigo Testamento citados pelo Novo Testamento eram interpretadas na chamada literatura judaica do período do Segundo Templo, que é aquele intervalo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E assim, pessoal, isso ajuda muito a gente a entender como essas passagens do Antigo Testamento eram vistas e interpretadas no contexto em que os documentos do Novo Testamento foram escritos. Ou seja, será que os autores do Novo Testamento, em linhas mais gerais, interpretavam a Bíblia hebraica de forma parecida com os judeus da sua época? Ou será que eles adotaram uma abordagem interpretativa bem diferente? Quando a gente entende como os textos do Antigo Testamento eram interpretados pela literatura judaica do Segundo Templo, a gente consegue responder a todas essas perguntas e a gente também consegue fazer essas comparações entre a hermenêutica cristã primitiva e a hermenêutica, ou melhor, as hermenêuticas do judaísmo do Segundo Templo. Já no quarto passo metodológico, esse comentário se preocupa em examinar se o autor do Novo Testamento está citando o texto do Antigo Testamento diretamente do hebraico, ou da Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, ou do aramaico, ou até mesmo se ele está citando esse texto de memória, que era uma prática muito comum na Antiguidade. E esses detalhes são muito importantes, pessoal, porque a tradução do Antigo Testamento que os autores do Novo Testamento usaram nos seus textos, para a confecção dos seus textos, pode influenciar muito no sentido que os autores do Novo Testamento dão a esses textos do Antigo Testamento. E aí, depois disso, no quinto passo metodológico, esse comentário avalia
qual é o propósito daquela citação ou alusão ao Antigo Testamento, ou seja, ele busca entender quais são os propósitos teológicos, éticos e morais do autor do Novo Testamento ao citar ou ao aludir determinado texto do Antigo Testamento. E aí, finalmente, no sexto passo, o comentário explora a contribuição teológica que essa ligação entre os dois testamentos traz para a mensagem e para a teologia do Novo Testamento. Já um terceiro motivo que faz desse comentário um dos melhores comentários do NT é porque ele conta com grandes especialistas do Novo Testamento. Não adiantaria nada, pessoal, o comentário ser metodologicamente robusto, como a gente acabou de falar, se essa metodologia não fosse aplicada por grandes estudiosos do Novo Testamento. Lembra que eu comentei no começo do vídeo que ao todo são 18 teólogos que contribuíram para esse comentário? Então, todos eles, absolutamente todos, são especialistas, possuem PhD em Novo Testamento. E não só isso, a maioria deles são especialistas nos livros que eles comentam nessa obra. Por exemplo, Marcos é comentado pelo Rick Watts, que é considerado como um dos principais estudiosos do Evangelho de Marcos da atualidade. Atos é comentado pelo Howard Marshall, que já é falecido, mas que também é considerado por muitos como o maior teólogo lucano das últimas décadas. Inclusive, teólogos lucanos mais recentes, como Darrell Bock, foram orientados pelo Howard Marshall. Já Filipenses é comentado pelo Moisés Silva, que tem um comentário exegético muito bom dessa carta. Enfim, esses são só alguns exemplos e muitos outros ainda poderiam ser citados. Mas o ponto principal é que cada seção desse comentário é escrita por alguém que realmente entende profundamente sobre o livro do Novo Testamento que está explicando. E isso faz toda a diferença. E por fim, mas não menos importante, o quarto e último motivo pelo qual esse comentário é indispensável na nossa biblioteca é porque ele nos oferece um modelo hermenêutico a ser seguido, a ser imitado. E quem me fez entender isso foi o Robert Cara, lá naquele capítulo da introdução bíblico-teológica ao Novo Testamento que eu citei mais cedo. Mas, Daniel, como assim? Como que esse comentário nos oferece um modelo hermenêutico a ser seguido? O que você está querendo dizer com isso? O que eu quero dizer com isso, pessoal, é que o comentário do uso do Antigo Testamento no Novo Testamento nos mostra, na prática, como os autores do Novo Testamento faziam a interpretação do Antigo Testamento. Em outras palavras, esse comentário nos mostra o modelo hermenêutico que os próprios apóstolos e os escritores do Novo Testamento usavam ao interpretar as escrituras hebraicas, o nosso Antigo Testamento. E ao longo desse comentário, a gente percebe que o modelo hermenêutico dos autores do Novo Testamento era um modelo profundamente teológico e intertextual. Isso significa que esse modelo nos ensina a importância de ler a Bíblia como um conjunto de textos que estão em diálogo entre si. Ou seja, esse modelo hermenêutico teológico e intertextual nos faz ver a Bíblia como um grande tecido de textos interligados onde as suas partes estão em constante diálogo. E à medida em que a gente vai progredindo na leitura desse comentário e entendendo cada vez mais esse modelo hermenêutico adotado pelos autores do Novo Testamento, a gente vai desenvolvendo também a capacidade de incorporar essa abordagem hermenêutica teológica e intertextual na nossa própria interpretação bíblica. Daniel, achei interessante esse ponto, mas teria como dar um exemplo mais concreto de como essa hermenêutica teológica e intertextual funciona na prática? Teria sim, pessoal. Um dos recursos mais utilizados por esse modelo hermenêutico dos autores do Novo Testamento é um recurso que é chamado por diversos teólogos de tipologia. Ao longo desse comentário, você vai perceber que praticamente em todos os livros do Novo Testamento, os escritores desses livros fizeram uso desse recurso da tipologia. Aí talvez você possa estar pensando, né? O que é essa tal de tipologia? Pessoal, a tipologia é uma maneira de interpretar a Bíblia que vê certos eventos, personagens e instituições do Antigo Testamento como tipos ou prefigurações que apontam para algo que será realizado de forma mais plena, de forma mais completa no Novo Testamento. Em outras palavras, a tipologia sugere que essas figuras e acontecimentos do Antigo Testamento preparam o caminho ou servem de modelo para o que vai acontecer no Novo Testamento. Deixa eu dar um exemplo que o próprio comentário traz para tornar ainda mais claro esse ponto da tipologia.
O Craig Blomberg, ao comentar sobre o uso do Antigo Testamento no Evangelho de Mateus, ele argumenta que Mateus usa bastante esse recurso da tipologia, principalmente no sentido de estabelecer uma relação tipológica entre Israel, Moisés e Jesus. Um dos textos de Mateus que deixa essa relação tipológica bem clara pra gente é o relato da tentação de Jesus, que está lá em Mateus 4. E aí nesse capítulo, Mateus nos conta que Jesus foi tentado no deserto por 40 dias, fazendo um paralelo com os 40 anos que Moisés e os israelitas passaram no deserto. Assim como Moisés jejuou no Monte Sinai por 40 dias, Jesus também jejuou durante 40 dias. Jesus enfrentou 3 grandes tentações no deserto, e cada uma dessas tentações ecoam tentações que Moisés e Israel enfrentaram durante sua peregrinação no deserto, onde eles passaram por diversos testes relacionados à sua confiança no caráter de Deus e na fidelidade de Deus. Ou seja, nesse capítulo 4, Mateus descreve a tentação de Jesus no deserto como uma recapitulação da jornada de Moisés e Israel no deserto. Só que enquanto Israel e o próprio Moisés falharam em muitos desses testes ao longo da sua peregrinação no deserto, Jesus se saiu vitorioso sobre as tentações do deserto, demonstrando sua fidelidade absoluta a Deus e a sua capacidade de cumprir perfeitamente a vontade do Pai. Então, ao estabelecer essa relação tipológica, Mateus está nos ensinando que Jesus é o cumprimento perfeito do que Moisés e Israel representavam. Onde Israel falhou, Jesus triunfou. Onde Moisés, como mediador do antigo pacto, era limitado, Jesus, como mediador do novo pacto, é completo e perfeito. Então, a tipologia nada mais é do que essas relações históricas e teológicas que apontam para uma realização maior e mais plena no Novo Testamento. Isso nos ajuda a entender que as histórias e as figuras do Antigo Testamento não estão lá por acaso. Elas têm um propósito maior que é revelado plenamente em Cristo. Portanto, a tipologia é uma ferramenta hermenêutica poderosa que não só revela como os autores do Novo Testamento entendiam o cumprimento das escrituras hebraicas, mas também a tipologia nos ajuda a ver a unidade e a coesão da Bíblia como um todo. E eu poderia continuar citando mais motivos aqui para te convencer a ter esse comentário na sua biblioteca, mas eu acredito que esses 4 motivos já deixam claro o quanto essa obra é indispensável na sua biblioteca teológica. Pessoal, é isso. Se você se interessou por esse material, dá uma olhadinha na descrição porque eu vou deixar o link dele aqui. Um outro ponto bem rápido antes de finalizar esse vídeo é o seguinte: se você tem sido abençoado por esse canal e você quer me ajudar a continuar sempre a trazer novos conteúdos de qualidade aqui para vocês, tem 4 formas principais de você fazer isso. A primeira forma é se inscrevendo no canal, deixando o seu like, deixando o seu comentário. Tem muita gente que acompanha o canal e ainda não se inscreveu. Não custa nada, você se inscrever rapidinho aí, é de graça e me ajuda muito. A segunda forma é você se tornando um membro aqui do canal. Por um valor bem baixo, você se torna membro aqui no canal e tem acesso aos vídeos que tá lá na área de membros. E isso me ajuda muito também a continuar o trabalho por aqui. Já a terceira forma é comprando pelo nosso link da Amazon, e a quarta e última forma, e a mais importante, é orando para que Deus continue a abençoar esse ministério aqui no YouTube. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.